Fala aí, pessoal, tranquilo? Amanhã, às 9 horas da noite, do horário de Brasília, vai rolar o The Game Awards de 2025. E tudo indica que nesse evento vai ser revelado algum trailer de algum jogo novo do Sonic que vai sair ano que vem. Existem infinitas possibilidades do que esse jogo pode ser. Então eu gostaria de compartilhar o que eu gostaria que esse jogo fosse. Se a gente levar em conta que esse jogo vai ser anunciado agora, mas só vai ser lançado em 2026, isso significa que esse jogo vai sair 4 anos depois do lançamento de Sonic Frontiers, que foi o último jogo mainline da série de Sonic. Ou seja, eu acho que tem muita possibilidade desse jogo que vai ser anunciado ser o próximo jogo mainline. E já teve vários vazamentos, não se sabe ao certo se esses vazamentos são verdadeiros ou se estão simplesmente mentindo, mas tem vários vazamentos que meio que se conectam, então essas informações que repetem em vários vazamentos têm uma possibilidade de ser verdade. Algumas das informações assim que repetiram bastante nesses vazamentos era a presença de uma esmeralda mestre digitalizada. Sendo bem honesto, eu não entendi muito bem o que significa uma esmeralda mestre digitalizada. Será que de alguma forma a esmeralda mestre tá passando por algum tipo de cibercorrupção, que nem o Sonic passou no Sonic Frontiers, sei lá? Ou talvez a esmeralda mestre foi parar dentro do ciberespaço de alguma forma selaram a esmeralda mestre lá dentro. E cara, faz sentido eles entrarem mais a fundo nessa lore da Esmeralda Mestre no segundo jogo. Porque no primeiro jogo eles focaram bastante nessa parte das Esmeraldas do Caos, né? Como elas foram parar no mundo do Sonic. Seria interessante a gente descobrir mais sobre a Esmeralda Mestre, porque ela é citada no Sonic Frontiers e ela tem, tipo, uma certa interação com as Esmeraldas do Caos. Ela atraiu as Esmeraldas do Caos e foi ela que causou os ancestrais já virem pro planeta Terra. Tem uma cutscene do Sonic Frontiers, se eu conseguir achar eu vou botar aí na tela, onde os ancestrais discutem e pensam na possibilidade de levar as esmeraldas até a Esmeralda Mestre. E não revela se eles realmente fizeram isso, mas eu achei isso muito interessante e eu queria muito que isso fosse desenvolvido mais, porque talvez isso seja um indício de que eles queiram trazer as Super Esmeraldas do Caos de volta. Se você não conhece, as Super Esmeraldas do Caos são esmeraldas que apareceram no Sonic 3 e Knuckles. Nesse jogo você pode coletar as 7 Esmeraldas do Caos, mas você consegue ir para um templo escondido na Angel Island, onde quando as Esmeraldas do Caos chegam perto da Esmeralda Mestre, de repente elas se tornam, tipo, esmeraldas gigantescas e cinzas, como se tivessem perdido a energia. Isso sempre me intrigou muito, porque no Sonic Adventure, quando o Chaos ele absorve a energia negativa das esmeraldas, as esmeraldas também ficam escuras. Então eles podem muito facilmente, se eles quiserem nessa continuação, fazer uma explicação que conecte assim, tipo, o Chaos, né? Já que o Chaos tem uma certa conexão com os ancestrais, junto com essas super esmeraldas, para explicar melhor o que são essas super esmeraldas. Eu sinceramente não sei se eles vão trazer o Hyper Sonic de volta, porque eles já disseram várias vezes publicamente que não é uma ideia que eles curtem muito, e eu também concordo levemente, porque daí começa a virar um power scaling muito grande. Pode começar a se tornar Dragon Ball, onde tipo, se numa aventura do Sonic o Sonic não virar o Hyper Sonic, vai parecer que as coisas não estão no mesmo nível. E daí se eles continuarem trazendo o Hyper Sonic pra ser tipo a batalha final, o Super Sonic meio que vai ser jogado de lado. Mas parando pra pensar aqui, eles meio que já fizeram isso algumas outras vezes, né? No caso, nos jogos dos Storybooks, né? Onde o Sonic ganha basicamente 2 super transformações novas, que é o Dark Spine Sonic e o Excalibur Sonic. E essas transformações nunca mais são vistas depois desses jogos. Só que aí que tá, a gente também não sabe se essas transformações são mais fortes, essas transformações podem ser, tipo, só adquiridas dentro dos livros, no caso, com certeza só dentro dos livros. Daí eu me pergunto, será que seria legal se, tipo, o Hyper Sonic aparecesse nesse jogo, mas fosse só nesse jogo? Será que os fãs ficariam felizes? Eu não sei se eu ficaria muito contente com isso. Eu acho que seria legal, mas eu entendo se a SEGA não quiser fazer isso, porque realmente, se não for feito de maneira certa, pode deixar as coisas meio sem graça. Algo que eu lembrei aqui agora na edição é que em uma entrevista
o Takashi Iizuka disse que as Super Esmeraldas estão em uma outra dimensão. Daí, se a Esmeralda Mestre realmente estiver no ciberespaço e por isso que ela está digitalizada, será que isso significa que as Super Esmeraldas também estão no ciberespaço e essa é a dimensão que ele estava falando sobre? Os vazamentos também dizem que o ciberespaço vai voltar, então a gente vai ter novamente aqueles níveis onde a gente revisita o passado do Sonic. Por mais que aqueles níveis tenham sido legais, eu acho que seria legal se eles saíssem um pouco do território do Generations, porque os levels que foram usados foram basicamente os 3 primeiros níveis do Generations, que é Green Hills, a Chemical Plant e o Sky Sanctuary. Eu acho que se eles forem novamente nessa ideia de tipo, revisitar o passado do Sonic, poderia ser níveis diferentes. Talvez alguns níveis mais obscuros, assim, ou só níveis que, tipo, não costumam ser adaptados. Tipo, imagina um Ice Cap Zone, tá ligado? Do nada. A Ice Cap Zone seria da hora, porque além de ter aparecido no Sonic 3 e Knuckles, apareceu no Sonic Adventure também. Então é algo que o Sonic já visitou mais de uma vez. Talvez explorar alguma coisa com o Mecha Sonic. No Sonic 3 e Knuckles tem um vilão, que é o Mecha Sonic Mark III, se eu não me engano. E eu sei que ele recebe um quadrinho depois, no IDW, que conta alguma coisa da história dele. Mas eu vou ser sincero que eu tô lendo os quadrinhos, mas eu ainda não cheguei nessa parte. Então, talvez no quadrinho, tipo, mostre que não tem nenhuma chance dele voltar em algum jogo. Ou talvez seja o contrário, mostre que ele tem chance de aparecer em um jogo. Seria bem legal. No caso, seria bem legal algum personagem do IDW aparecer. Eu não sei se tá muito cedo pra introduzir um personagem do IDW em jogos mainline, assim, mas eu acho que seria bem legal. E eu tô falando bastante sobre Sonic 3 e Knuckles porque outro vazamento que teve é que o jogo vai se passar na Angel Island. E cara, isso é uma ideia tão legal, tipo, seria tão legal explorar Angel Island em 3D, assim, sabe? Mas cara, se eles forem fazer isso, eu espero que eles não ignorem partes da Angel Island, tá ligado? Eles botem tudo mesmo, tipo, vai ter tipo a Mushroom Hill, Sandópolis, Hydro City, Lava Reef. Espero que eles integrem essas zonas, né? Mas agora sobre o que eu gostaria que tivesse no jogo e coisas que eu queria que fossem melhoradas, né? Comparado com Sonic Frontiers. Em questão de melhorar, eu gostaria muito que eles dessem uma arrumada no popinho. Porque se você jogou Sonic Frontiers, você vai perceber que várias das coisas que estão no céu flutuando, elas ficam invisíveis pra você, e quando você se aproxima, elas surgem, aparecem assim. Então, enquanto eu jogava, eu tive alguns problemas de tipo, eu tenho que ir pra um lugar muito alto, mas eu não tô vendo nenhum caminho. Daí eu, tipo, começo a navegar assim, andando por aí, do nada, brota um caminho assim. E, caraca, mano, eu fiquei procurando um tempão e tava aqui na minha cara esse tempo todo, tá ligado? No Shadow Generations, eles meio que arrumaram e não arrumaram ao mesmo tempo. Ainda tem esse pop-in, só que eles meio que colocaram uma transição, basicamente. O treco não simplesmente aparece. Ele aparece, mas com um efeito, assim, como se realmente, canonicamente, as coisas brotassem, assim, tá ligado? Mas eu gostaria que eles melhorassem isso e, tipo, que o jogo não tivesse nenhum pop-in. E se for ter, coloca, tipo, uma transição e tenta... Eu não sei como, mas tenta evitar ao máximo com que isso atrapalhe a gameplay, porque teve alguns poucos momentos no Frontiers que isso realmente atrapalhou. Outra coisa que eu queria que eles melhorassem é a física. Eu sei que tem muita gente que fala sobre momentum, e eu realmente acho que seria mais legal se tivesse um momento maior. Mas uma coisa que me incomoda bastante no Frontiers não é nem a movimentação do Sonic em si, é mais a colisão dele com as paredes, porque tem algumas paredes que se você der um boost e sair correndo, o Sonic ele sai correndo, ele sai voando, começa a fazer várias manobras no ar, enquanto tem outras paredes que se você der um boost, o Sonic ele simplesmente não consegue subir, ele fica... ele não sobe. Daí eu acho que seria legal se nesse jogo não tivesse esse tipo de paredes, tipo, o Sonic pudesse subir qualquer tipo de parede se ele tivesse a velocidade necessária, tá ligado? Tem muita gente que reclama do visual do Sonic Frontiers, que é muito dessaturado e que as coisas não parecem vivas,
Mas eu vou ser sincero que eu não vou reclamar disso. Esse é simplesmente o tom que eles decidiram seguir nesse jogo, tá ligado? Eu acho que se o jogo fosse mais colorido e vibrante e tivesse a mesma história, não seria a mesma coisa, tá ligado? Não teria a mesma vibe. Eu acho que nessa parte, assim, do visual, eles estão mandando muito bem. O Frontiers é muito lindo. Teve vários momentos em que eu tava jogando, eu simplesmente pausei, né? Ativei aquele modo de foto e tirei umas print. É claro, não é nada muito absurdo também, mas é lindo. E eu acho que essas são as melhorias que eu queria que tivesse no jogo. Só o lance do pop-in e essa questão das paredes. Porque o resto do Frontiers pra mim foi bem divertido. Ah antes que eu me esqueça, eu acho que seria melhor se eles dessem uma mudada na maneira que o parry funciona. Porque o que tem no jogo não é um parry, é só um bloqueio. Você, tipo, consegue pressionar por quanto tempo você quiser e ele bloqueia, tá ligado? Parry é mais quando você tem que clicar num momento específico, assim, tipo, o inimigo vai atacar, eu clico aqui, tá ligado? Daí eu acho que seria legal se o parry fosse que nem na DLC do Final Horizon. Talvez com uma brecha um pouquinho maior, porque às vezes era meio difícil de acertar o parry, mas eu acho que deveria ter, tipo, uma janela, assim, em que você tem que clicar, senão o parry simplesmente não funciona, tá ligado? Mas enfim, agora indo falar sobre o que eu gostaria que tivesse no próximo jogo, a primeira coisa que eu vou falar é que eu quero muito, muito, muito mesmo que tenham outros personagens jogáveis, que nem na DLC do Final Horizon. Eu me diverti muito jogando e controlando a Tails, a Amy e o Knuckles no Final Horizon, e eu acho que seria muito legal se nesse jogo tivesse isso desde o início, sabe? E que esses personagens tivessem mais relevância na lore. Porque no Frontiers eles estavam, tipo, em um estado meio fantasma, né? E eles só conseguiam meio que se comunicar com o Sonic. Eu gostaria muito que nesse novo jogo eles tivessem realmente o impacto, tá ligado? Eles conseguissem fazer coisas. Mano, e por favor, velho, coloquem o Shadow nesse jogo, mano. Eu sei que ele já tá tendo muita atenção, mas eu quero muito ver o Shadow e o Sonic interagindo novamente, porque no Shadow Generations é algo, tipo, que passa no passado, tá ligado? Eu queria muito ver eles interagindo agora, sabe? Imagina jogar com Shadow e ter uma batalha super épica, como Super Shadow, no estilo do Frontiers, tá ligado? Nossa, seria muito da hora, mano. Eu não sei, eu acho que eles vão colocar personagens jogáveis, mas eu não sei quantos personagens jogáveis que eles vão botar. Porque se já tiver, tipo, o Sonic, o Tails, a Amy e o Knuckles, às vezes colocar o Shadow também vai ser muito personagem, tá ligado? E falando sobre personagem jogável, eu adoraria que o Silver tivesse nesse jogo. Mas eu também não vou me iludir, ele não vai estar. Mas algum dia ele vai aparecer, cara. Quando tiver a cena pós-crédito do filme com o Silver, ele vai voltar. Nossa, mano, vai ser muito da hora. Enfim, acho que deu pra perceber que eu gosto bastante do Silver. Uma coisa que eu também gostaria é que eles mudassem um pouco a direção com que eles estão levando a personagem da Amy, porque de todo o grupo de amigos ali do Sonic, eu acho que a Amy é a que menos parece ela mesma, tá ligado? No Frontiers. Frontiers lidou muito bem com os personagens, até com a Amy, mas parece que agora ela não ama o Sonic. Eu não sei muito bem o que estão pensando exatamente pra personagem. Às vezes ela, tipo, só ficou cansada de, tipo, perseguir o Sonic e agora ela tá dando um tempo pra, tipo, o Sonic talvez perceber isso e ir atrás dela, alguma coisa assim, mas sei lá, eu só achei que ela ficou meio sem vida depois do Frontiers, não sei. Uma coisa que eu também gostaria é que eles não jogassem fora o que eles criaram no Frontiers, no caso de lore. Se os vazamentos estiverem certos, a gente já sabe que o ciberespaço vai voltar, então eles realmente estão pensando em continuar a lore do Frontiers. E eu realmente espero que eles façam isso, porque tem muitas coisas no Frontiers que não foram muito bem explicadas. Por exemplo, o símbolo Zap, né? Porque deram esse nome Zap porque parece Zap, mas não tá realmente escrito Zap, eu acho. Esse símbolo tá, tipo, desde o primeiro teaser do jogo, e a gente até hoje não sabe o que isso significa, tá ligado? E isso não é, tipo, um caso de, eles não conseguiram contar no jogo o que eles queriam contar. É algo que eles propositalmente deixaram em aberto, deixaram como um mistério. Mas enfim, eu acho que o vídeo tá ficando longo demais. Se vocês tiverem chegado até aqui, comentem o que vocês querem pro próximo jogo. Se vocês já acham que o jogo que vai ser anunciado amanhã é mainline,
Porque também tem a possibilidade de ser tipo um remaster, um remake, tipo do Sonic Heroes ou do Sonic Unleashed, mas vou ser sincero que eu acho improvável. Eu acho que faria mais sentido se eles fizessem isso, lançar esse jogo depois do próximo jogo mainline, que nem o Shadow Generations que saiu depois do Frontiers. Mas é isso, pessoal. Espero ver vocês aí em um próximo vídeo pra gente analisar o teaser de um novo jogo que vai ser revelado amanhã. E eu tô muito ansioso. É isso. Falou.